O publi de hoje, é com muita honra que eu digo, é pago pelo Prêmio Oceanos. Então vamos lá, meus amigos, vamos aproveitar aqui que publi editorial não é todo dia que aparece, esse aqui é especialíssimo ainda, porque o que aconteceu foi o seguinte: a organização do Prêmio Oceanos entrou em contato aí com o Livrada e falaram para ver se a gente tinha interesse de divulgar alguns dos semifinalistas da edição de 2020. E muito gentilmente me deram lá a lista e falaram assim: olha, veja aí o que você acha de legal para falar sobre eles. E eu escolhi alguns que eu acho que procurei trazer alguma coisa de diferente para vocês, que talvez vocês não conheçam. E, bom, se você não conhece o Prêmio Oceanos, eu acho que você está perdendo, talvez, de conhecer um dos maiores prêmios aí de língua portuguesa, acho que o maior de todos, né? O Prêmio Oceanos premia obras em língua portuguesa, ele é considerado o equivalente do mesmo Booker Prize para a língua portuguesa, né? Não só pela grande premiação que ele dá, mas também pelo prestígio que ele tem, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui divulgando esse prêmio e alguns dos semifinalistas para vocês. Vamos falar de 6, tá? Talvez vocês já conheçam alguns, mas eu procurei trazer algumas coisas que talvez passe despercebido do público brasileiro, né? Porque também existem obras moçambicanas, cabo-verdianas, portuguesas, né? E eu acho que é sempre legal trazer isso para vocês também, tá? Em primeiro lugar, queria falar aqui deste livro da Verônica Stiger, Sombrio Ermo Turvo, foi publicado pela Todavia. Assim, a rigor é um livro de contos, mas assim, eu estava falando até hoje, eu estava brincando com um amigo meu que falar de livro, que falar de contos para definir o que a Verônica Stiger faz, eu acho que até é meio uma temeridade. Assim, eu acho as coisas que ela faz, assim, ela sempre prima muito por um hibridismo, né, na forma dela, enfim. E por ela ter essa coisa de pesquisa de arte, né, ela também é pesquisadora, né, pela USP, e eu acho que ela faz um trabalho muito bom de exploração de forma na obra dela. E esse livro Sombrio, Ermo, Turvo, exatamente isso que o título diz, cara. Ele é sombrio, ele é ermo e ele é turvo mesmo. Cara, eu achei, assim, são contos que são, assim, malucos, são muito violentos, que é um traço que a gente já viu em outros livros da Verônica Stiger, né? Dela eu li com mais incisão, assim, Os Anões, que foi publicado pela Kozak Naif muito tempo atrás. Já ganhou alguns outros prêmios, enfim. Aliás, acho que quase todos esses autores aqui que eu vou falar são todos muito bem premiados, enfim. E esse livro aqui, o que me chamou a atenção nele é que ele é estruturado como se fosse uma peça sinfônica. Então ele é organizado por partes. Então, por exemplo, a primeira parte começa com um Allegro ma non troppo, um pouco maestoso. Então, né, aí tem uma série de contos, depois tem um Scherzo Gracioso, depois tem um Adagio molto semplice e cantabile, que aí é só um conto, só que é a piscina, que é um longo conto. Depois tem um Andatino con fiocchi di neve e sabbia della spiaggia. E aí tem uma série de outros contos também. E aqui nesse primeiro aqui, o Murilo não vai conseguir focalizar porque está muito pequenininho, mas tem uma partiturinha aqui e tem um compasso 2x4, tem 3 notas solos, mano, tempo fortíssimo, e tá na escala de... Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu lembro disso. Mi bemol. Tá na escala de Mi bemol. Começa com uma música que parece uma música bem tensa, na verdade. E assim, eu achei esse livro assim, muito bom por essa exploração que a Verônica faz mesmo. Eu acho ela sempre muito interessante, sabe? Esses livros da Verônica Stiger sempre são livros que vale a pena pagar para ver, sabe? Porque ela sempre vai... Ela nunca vai oferecer uma coisa que você vai ficar... né? Já vi isso. Não, sempre vai ser uma coisa instigante pra caramba. Então gosto bastante disso nela, tá? Depois, trouxe para vocês, claro que vocês já conhecem, porque já tratei aqui no Livrada, O Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, está concorrendo também ao prêmio, né, semifinalista do Oceanos. E esse livro aqui, para mim, foi uma leitura incrível que eu fiz na época, né? O Paulo é um escritor já bem tarimbado na literatura brasileira, mas eu acho que com esse livro e com o Habitante Real, que foi o outro que ele publicou pela Alfaguara também, eu acho que ele alcançou um patamar de discussão muito interessante aqui no Brasil, sabe? Eu acho que ele está muito bem naquilo que ele se propõe, né? Esse livro aqui discute coisas muito interessantes
do ponto de vista do racismo estrutural que existe na nossa sociedade, né, pela história de dois irmãos. Mas ele não é uma discussão fácil e ele não vai pelo caminho fácil. Ele é um livro complexo, ele é um livro com muitas áreas cinzentas, muitas áreas a serem aprofundadas e discutidas. E a trama que ele faz, eu acho que não só é muito atual, que eu acho que é uma coisa, aliás, que acho que a grande característica e o grande mérito do Paulo Scott como escritor é essa profunda conexão que ele tem com o momento da atualidade, com aquilo que está sendo discutido no momento, e não só entre os dele, né, mas também entre a garotada mais jovem, né, como a garotada jovem percebe as suas próprias movimentações políticas e tudo isso. Né? Então acho isso muito forte nele, sabe? Eu acho um livro que transmite muito daquilo que é o Brasil, pra gente, o Brasil de 2020, né? Então acho que ele está muito bem colocado ali também como semifinalista do Oceanos, tá? Então, bom, já falei desse livro aqui para vocês, então também a resenha para quem quiser também tá aí, tá bom? Ainda falando de brasileiros, eu trouxe, na verdade, eu trouxe 3 livros brasileiros e 3 livros portugueses para falar para vocês, tá? O último brasileiro que eu queria mostrar é esse aqui do Rui Proença, O Monstruário de Fomes, que foi publicado pela Patuá. Esse é um livro de poemas em prosa, né? Ou simplesmente em prosa, se você quiser encarar assim, né? Ele é um livro de poemas, mas os poemas eles não seguem a estrutura clássica de poemas, né? E o Rui também, ele também tem uma longa carreira como poeta, e aqui me parece ser algumas imagens que ele imprime, algumas imagens um pouco absurdas que ele imprime sobre o cotidiano, meio banal até. E para mim é sempre muito difícil falar de livro de poesia, porque, sei lá, a poesia é uma coisa que você mais sente do que propriamente consegue explicar, né? E o sentimento, a maioria deles é assim mesmo, então acho que tudo bem. Então, por exemplo, ele diz assim: o amor é uma pinguela sobre um precipício. Quem ama deve verificar todos os dias as tábuas, os parafusos, as porcas, as cordas, proclamar a exaustão alto e bom som: eu te amo, eu te amo. Trazer flores do vendedor do semáforo, programar viagens para Istambul, São Petersburgo, achar água no deserto, inventar miragens, lapidar o diamante bruto do senso comum, deixar-se iludir pelo boca a boca. O amor é um produto falso contrabandeado do país vizinho? Então, assim, interessante as imagens que ele coloca nesse livro, né? Ele tem um pós-fácil também muito interessante, muito elucidativo sobre a obra dele aqui no final, feito pelo Renan Neuenberger, que é um pesquisador de literatura, ele é doutorando em teoria literária da USP, né? E eu achei esse livro assim, ele muito uma coisa muito assim, refrescante e interessante naquilo que está se produzindo em poesia nacional atualmente, né? Eu achei o projeto do Rui muito sério, muito sólido naquilo que ele se propõe, né? E ele por mais que exista um certo humor que ele coloca aqui nos livros, assim, dá pra ver que ele não está muito de brincadeira não, ele está fazendo um trabalho super sério mesmo. Ele é dividido em acho que 2 partes, né? Tem uma que chama Estetoscópio e a outra chama Papel Carbono, né? Os poemas eles são divididos dessa maneira, né? Então quer dizer, ele ausculta, né? E o outro ele, enfim, como se fosse uma cópia de impressão, né? Uma certa referência a outros autores, enfim. Então achei ele muito, muito interessante naquilo que ele se propõe. E eu quis trazer para vocês aqui autores que são realmente mais híbridos nas construções que eles fazem, sabe? Não trouxe nada muito quadradinho do jeito como a gente conhece. Eu queria trazer alguma coisa um pouco mais diferente mesmo, tá? Falando agora dos portugueses, o primeiro português que eu queria falar para vocês, claro, é o nosso camarada José Luiz Peixoto, também semifinalista do Oceanos aí, desse 2020. Esse livro aqui, Autobiografia, ele foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez pela Tag Experiências Literárias. Essa aqui é uma edição portuguesa da Quetzal, né? Ele até autografado, ele é um desses exemplares que o autor autografa e deixa nas livrarias, enfim. E aqui existe um trabalho de experimentalismo sobre a autobiografia que é muito interessante, né? Bom, o Peixoto acho que vocês conhecem, né? Ele é um autor muito prolífico português, assim, talvez um dos mais importantes hoje em dia
em Portugal, assim, em termos de alcance mundial, né? Ele é traduzido para um monte de língua, né? Ele publicou já vários tipos já passeou por várias linguagens diferentes, né? Já fez livros de poemas, já fez relatos de viagens, escreve crônicas, romances, né? Enfim, novelas curtas, enfim. Então, esse livro aqui ele conta a história de um camarada chamado José, que ele escreve o primeiro livro e logo depois que ele escreve o primeiro livro ele recebe o convite para publicar a biografia de um outro José, que é o José Saramago, né? Que é inclusive um dos padrinhos literários do Peixoto. Então existe uma certa confusão aí de Josés, enfim, e a história começa a se sobrepor uma dentro da outra e as coisas se misturam, né, num hibridismo narrativo bem interessante, né? Então acho que ele acho que talvez seja um dos livros assim mais experimentais do José Luiz Peixoto, né? Também já ganhou um monte de prêmios, enfim, né? Acho que ele ganhou Oceanos com Galvez, né? Ganhou Oceanos com Galvez, enfim. Então também um forte concorrente aí para o pleito aí do Prêmio Oceanos 2020, né? Achei muito bom esse livro aqui também. Pela Tinta da China, a gente chega com esse Obnóxio, do Abel Barros Batista. É bonitinha essa capa, né? Eu gosto das capas da Tinta da China, né? Tem sempre umas coisas meio minimalistas. O Abel, cara, ele é um escritor português, ele é professor da Faculdade de Ciências Sociais lá de Lisboa, mas ele escreveu muito aqui no Brasil também, né? Ele escreveu na Folha de São Paulo, e ele tem alguns livros sobre Machado de Assis, então ele é um cara muito presente aqui também pra gente. E o Subnóxio eu achei um livro curioso, porque são algumas cenas cotidianas que ele imprime, ele coloca como se fosse uma maiêutica da palavra, assim, um cara lança uma palavra e o outro responde, né? O livro inteiro ele é construído em forma de diálogos, então você tem algumas ceninhas que são interessantinhas, né? Então, por exemplo, aqui tem o Obnóxio do Nós. Perguntaram-me há dias quem somos nós, o que fazemos, o que pensamos, por que dizemos certas coisas. E o que respondeste? Aí o outro responde, né? Nada, fiquei embaraçado. Afinal, quem somos nós? Nós os dois? Hã? Nós os dois? Achas que era isso que queriam dizer? Pensei que era da humanidade, do gênero humano, algo assim. Bom, tu é que estavas lá, mas eu diria que era de nós dois. Bolas. Nós os dois? Afinal era fácil. Não sejas palerma. De nós dois nunca nada é fácil. Então, quer dizer, é um pouco aquele humor bem estilo português mesmo que a gente conhece de vários programas que, né, enfim, a gente, não sei se vocês consomem YouTube de comédia portuguesa, mas é algo parecido. Mas tem alguns outros menos engraçados, outros mais engraçados, mas eles são sempre muito curiosos, assim, são sempre diálogos, né, são cenas, como ele coloca aqui na capa. Então são cenas, sei lá, do teatro da vida, alguma coisa do tipo, sabe? Então eu achei ele bem interessante assim também pela montagem dele enquanto objeto livro e a proposta dele, né? A proposta eu achei muito interessante. Então temos aqui também mais um semifinalista português do Prêmio Oceanos. E por último que eu queria mostrar é esse aqui, do Alexandre Andrade, Todos Nós Temos Medo do Vermelho, Amarelo e Azul. Né? O Alexandre Andrade também é professor da Universidade de Lisboa, né? Temos dois professores da Universidade de Lisboa, mas ele dá aula de física, cara. E ele tem uma carreira extensa, assim como contista, né? E ele procura fazer uma pesquisa muito interessante. E o que mais me chamou a atenção nesse livro aqui foi, na verdade, o fio temático que une esses contos, né? Que ele é sobre, assim, embora todos eles tenham alguma coisa sobre pintura, né, ou quase todos eles têm alguma coisa sobre pintura, alguns aqui têm alguma coisa de teatro também, mas é sobre o peso que a cor nos quadros e, consequentemente, a arte tem na nossa vida. Isso já se traduz no título, porque todos nós temos medo do vermelho, amarelo e azul. É como se fosse uma resposta e uma brincadeira com um quadro de um cara chamado Barnett Newman, né, que é um artista plástico, que ele tem uma série de quadros chamado Quem Tem Medo do Vermelho, Amarelo e Azul, né? E aí tem uma série de numerações. E esses quadros foram vandalizados na década de 80 por um outro pintor que chegou lá no museu e rasgou os quadros, enfim. Então, quer dizer, também é sobre isso, né? Ele é sobre o impacto dessa arte na gente, né? E como isso mexe com a gente. Logo no primeiro conto até tem dois rapazes conversando, né? O cara fala assim, olha, não tem que ficar procurando
exegese intelectual das obras de arte. A obra de arte ela dói aqui, no estômago, né, no intestino, assim, aqui que pega na gente, né, e no coração, não é na cabeça, né. Então eu achei muito interessante sobre como isso foi explorado aqui na literatura, né, uma série de contos sobre cor e pintura, enfim. Ele também faz várias pequenas exegeses de quadro, também achei tudo muito bacana e bem construído, bem pensado, né, para esse livro aqui. Esse livro aqui foi publicado pela Relógio d'Água, também uma editora portuguesa. Tá? Então, bom, seriam esses então os semifinalistas que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso sirva de incentivo para que vocês procurem não só esses, mas outros semifinalistas do Prêmio Oceanos. E ficamos por aqui, né? Qualquer coisa deixa aí para quem que vocês estão torcendo na edição desse ano, né? Se vocês conhecem os semifinalistas. E vamos ficando por aqui então. Um abraço, galera. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need you drunk and rest. Face for liquor in your paint spot. Love to see double in the two, triple O, dribble all up on the nipple, simple we can cripple. Sick of lows, we can breath hose.